Boas-vindas a mais uma exploração. Hoje, imaginem que estamos na Mansão X e eu sou o Professor Xavier explicando para uma nova turma como a gente controla a nossa força. Como saímos da lei do mais forte, de um cenário onde o mutante com o maior poder bruto dita as regras, para um sistema onde até o governante mais poderoso precisa baixar a cabeça para a lei. A gente vai desconstruir hoje essa invenção genial chamada Estado. O convite é para olharmos juntos por trás das cortinas do poder político. Certo, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro de hoje passa por a base do poder político, o Estado como pessoa jurídica, a grande divisão do direito, a evolução do Estado, o Estado de Direito e, por fim, como o Estado age. Vamos lá? Capítulo 1. A base do poder político. Sociabilidade e regras. O ponto de partida é a nossa própria natureza. Nós vivemos em grupo, igualzinho aos X-Men, mas para a convivência não virar um caos absoluto, regras são fundamentais. Isso levanta uma questão essencial: o que diferencia o poder político do Estado do poder de um chefe no trabalho? Bobbio e Daly, que são gigantes da teoria política, dizem que o poder é um jogo de soma zero. Quando alguém exerce poder, faz com que outra pessoa haja de um jeito que não agiria naturalmente. Isso significa que o poder de alguém equivale à não liberdade de outro. É controle puro. A resposta está nestas 4 características. O Estado tem algo que nenhuma outra equipe tem: o monopólio do uso legítimo da força física. É a chamada última ratio, o nosso último recurso. Se a gente quebra a regra do clube, a gente é simplesmente expulso. Se quebra a regra do Estado, a liberdade vai embora. Além disso, o Estado tem superioridade interna, mandando mais que qualquer sindicato ou família no território, e superioridade externa, a soberania, ou seja, ninguém de fora dá ordens aqui dentro. Isso ilustra perfeitamente como o tabuleiro se divide para a gente estudar. De um lado temos o Estado-Poder, a equipe que define e aplica as regras. Do outro, o Estado-Sociedade, o conjunto de todos os habitantes que devem obedecer. É a separação claríssima entre os agentes da autoridade e quem recebe a norma. Passando para o capítulo 2, o Estado como pessoa jurídica, a pessoa imaginária. Como a lei enxerga esse gigante que detém tanto poder? Vejam que curioso. O Estado não é um ser biológico. É muito parecido com um cérebro, aquela super máquina do professor Xavier, que não é humana, mas opera através da mente das pessoas. Quando um juiz dá uma sentença, não é só o indivíduo agindo ali. É o próprio Estado usando os braços e a voz dessa pessoa. O termo técnico para isso é pessoa jurídica, um centro de direitos e deveres. E aqui vem o pulo do gato sensacional. Já que o Estado é uma invenção da lei, ele é totalmente subordinado a ela. Ele não é um deus nem um monarca intocável. Ele precisa, obrigatoriamente, seguir as próprias regras que criou. E assim chegamos ao capítulo 3, a grande divisão do direito. Público contra privado. Para conseguir domar esse poder todo, a gente divide o direito em 2 frentes. O direito privado trata do dia a dia. Contratos, compras, acordos, tudo ali na horizontal, exigindo consentimento mútuo. Já o direito público é vertical. Ele coloca o Estado num degrau acima para buscar o interesse de todos, o bem comum. O Estado tem um poder extroverso, a capacidade de impor deveres, quer a gente concorde ou não, como pagar um imposto. O que é mais incrível nesse slide é a quebra de expectativa. Muita gente acha que o direito público é aquela coisa autoritária, feita para esmagar a sociedade. Mas a verdade é o oposto absoluto. A função dessas normas é literalmente amarrar as mãos do governante. É a ferramenta principal que a gente tem para limitar o poder e evitar que as coisas saiam do controle. Capítulo 4 agora. A evolução do Estado. Uma jornada histórica. Olhar para o passado é super importante para entender esse sistema de hoje. Lá na pré-história era puro poder bruto, imposição pela força física. Na antiguidade, a lei era sagrada, mas os indivíduos não tinham proteção contra quem governava. Na Idade Média, o poder fragmentou. Depois veio o absolutismo, o governante inquestionável. E, finalmente, passando por revoluções e documentos cruciais como a Magna Carta de 1215, a gente desembarca na Idade Contemporânea e inventa o Estado de Direito. E que virada de chave gigantesca! A gente deixou para trás o Estado-polícia, onde o rei literalmente nunca errava, o que era muito conveniente para ele, claro, e entramos numa era em que, se o Estado agir fora da lei, qualquer pessoa comum pode bater na porta de um tribunal, processar esse gigante e ainda ganhar. O mutante descontrolado foi finalmente domesticado. O que nos leva ao capítulo 5, o Estado de Direito. Domando o Leviatã. Vamos ver como essa máquina opera na prática.
Para o Estado de Direito realmente existir, a gente precisa de 4 pedras angulares. Primeiro, a supremacia da Constituição. Ela manda em tudo. Segundo, a separação dos poderes, garantindo que legislativo, executivo e judiciário vigiem uns aos outros, num sistema perfeito de freios e contrapesos. Terceiro, a lei é superior a tudo. E quarto, a garantia inegociável dos direitos fundamentais. Tudo isso se resume nesta frase clássica sensacional. Lex facit regem. A lei faz o rei, e não o contrário. Trocamos de uma vez por todas aquele governo baseado no humor de quem está no poder por um governo estável de leis. Ninguém exerce autoridade que não venha diretamente da norma jurídica. Só que com o passar do século XX, a gente percebeu que aquele modelo inicial, o Estado liberal, tinha suas falhas. O Estado ficava lá de braços cruzados, só garantindo segurança, mas não interferia. O problema é que liberdade só no papel não servia para quem estava passando fome. Daí surgiu a necessidade de evoluir para o Estado social, que entra em campo para promover saúde, educação e bem-estar. E observem que maravilha de conceito. O Estado social não joga o Estado de Direito no lixo. Ele amplifica as coisas. As defesas contra abusos e os tribunais continuam intactos. Só que agora o Estado tem missões sociais obrigatórias para cumprir, promovendo dignidade real e participação democrática, que é o nosso formato atual. Nosso último passo. Capítulo 6. Como o Estado age. A vontade funcional. Abrindo o capô do Estado, a gente vê que ele carrega seu peso público para todo lado. Ele é tipo um rei Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira público. Mesmo quando ele decide criar uma empresa para atuar no mercado privado, ele tem que fazer licitação, ser transparente, ter concurso público. A vontade do agente não é pessoal, é sempre uma vontade funcional, totalmente limitada pelo interesse da sociedade. E é exatamente por isso que o Estado não age por impulso. A gente pode simplesmente decidir comprar um carro e comprar. O Estado não. Ele depende de processos superracionais. O processo legislativo exige fases claras de proposta, debates intensos e votações conjuntas. É essa organização que transforma aquele poder bruto e perigoso lá do início numa autoridade jurídica legítima. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha incrível no final da aula de hoje. A Constituição deu vida ao Estado e impôs limites ao mesmo tempo. Se o Estado tentar violar nossos direitos, ele estaria atacando a própria fonte que dá vida a ele. É como um treinamento na nossa sala de perigo, buscando o equilíbrio perfeito entre autoridade coletiva e liberdade individual. Compreender isso muda de vez como a gente lê as notícias e a política. Mantenham a curiosidade e o pensamento afiado. Um abraço e até a nossa próxima exploração.